Estou com o vereador eleito, Humberto José Puccini. O nosso Beto Puccini já foi vereador, já foi presidente da Câmara, secretário municipal de turismo, né, Beto? Cultura e turismo na época. E agora retorna ao nosso legislativo. Em primeiro lugar, Beto, eu sei que você, claro, é muito conhecida, a sua família, o seu estabelecimento, nós estamos aqui no Alto Posto, Total, né? Agora é Total, é Alto Posto Puccini, Total Energy. Que é é isso aí. Conta um pouco do Beto Puccini. Bom dia. Bom dia, obrigado a todos que estão nos assistindo nesse momento. Beto é esse menino de Olímpia, menino que andava descalço na frente da Teresa Breda, que sempre acreditou que o estudo faz a diferença na vida de todos nós. Comecei muito jovem a trabalhar, com 14 anos de idade, com 16, 17 anos. Já comecei sendo empreendedor, sempre acreditei que a gente tem potencial, que não existe limite daquilo que a gente busca, desde que nós queiramos e busquemos aquilo com afinco. Não existe trabalho árduo naquilo que você faz por amor, porque quando você trabalha com amor, os resultados vêm. E consegui, no transcorrer da minha vida, completei esse ano 50 anos, com altos e baixos, com todas as dificuldades que todos os empresários têm, que todos nós que acreditamos no potencial da região, da cidade, buscamos lá atrás. Consegui, no transcorrer da minha vida, criar maturidade e um potencial de ter visão, de ter bons relacionamentos, bons amigos. E o estudo me ajudou bastante na minha formação, na minha capacitação. E hoje, graças a Deus, a gente está aqui na cidade, gerando emprego, trazendo bons exemplos, tentando hoje, do outro lado, tentar mostrar para os jovens, para essa nossa geração que está vindo, a responsabilidade de ser um pai de família, a responsabilidade de termos junto com os nossos pais, porque a sequência da vida é cuidar de quem cuidou da gente, isso é importante. E a gente está aqui, tentando mais uma vez, tentar buscar da melhor maneira possível, sempre os princípios do bem, fazer o que for de melhor para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que estão próximas a nós. Humberto, depois de uma carreira marcada pela presidência da Câmara, uma candidatura a prefeito, não é isso? Como você enxerga agora esse novo mandato como vereador? O que muda em sua abordagem? O que você prometeu? Qual foi o mote da campanha que te elegeu, Beto? Uma coisa interessante, Léo, eu comecei minha vida pública em 2000, né? Até elegi vereador, minha primeira eleição de candidato a vereador, na época era um promotor de eventos, trabalhava com os jovens. Sim. E já vim dentro de uma segmentação naquela época em relação, já vendo e enxergando Olímpia com esse potencial de crescimento que hoje nós chegamos. E tudo na vida são etapas, né? Em 2000, quando eu entrei, a gente é muito impulsivo, a gente tem às vezes uma forma de pensar, de analisar, que a gente é muito imediatista e acha que as coisas têm que ser na hora que a gente quer, da forma que a gente quer, e a maturidade vai nos demonstrando que tudo é diferente. Mas foi muito oportuno na época. Eu lembro dos maiores desafios, quando eu elegi a primeira vez, o meu prefeito era o Zé Rizatti. O Zé Rizatti perdeu a eleição na época para o Carneiro. E a maioria dos vereadores acabaram se acertando com o Carneiro. Eu fui um dos poucos que fiquei na oposição. Vim para o meu segundo mandato, reelegi novamente. O candidato a prefeito era o Zé Rizatti, perdeu novamente, o Carneiro elegeu. E eu continuei com a minha posição. Eu sempre tive um princípio que eu acho que isso fica para os jovens que estão e queiram participar da política. A coisa mais importante, uma das coisas que são mais respeitadas na vida do homem público é ter lado. A pessoa que tem lado, ela é confiável. E vim no meu segundo mandato, o Zé perdeu novamente, eu fiquei na oposição. E tive um dos grandes desafios na minha vida foi quando o prefeito, na época o prefeito Carneiro, ele estava fazendo a despoluição do Rio Olhos d'Água. E na época eu tinha um restaurante em Vila Olímpia, eu lembro certinho, ele estava colocando, instalando os emissários para o esgoto não chegar até o rio. Um trabalho maravilhoso, por sinal. Só que na época ele conseguiu uma lagoa de esgoto. E quando ele conseguiu essa lagoa, ele anunciou que essa lagoa seria montada ao lado do Parque Termas do Laranjal. 600 metros da eu lembro. Bem do lado. E eu, na hora, o Benito entrou em contato comigo, fui conversar com o prefeito na época, ele falou, vou fazer e pronto, acabou. Não pensou o que o Olímpia poderia se tornar, como de fato se tornou, não teve essa visão futura naquele momento, ou não quis ouvir. E eu, na época, mobilizei na época as redes sociais, na época não tinha da forma que é hoje, mas na época a gente tentava, junto ao Orkut, junto àquelas coisas, que era o que nós tínhamos. Era o Orkut. Juntei na época as associações, né? O pessoal do Demolei, da maçonaria nos ajudou bastante, o pessoal dos comércios, fizemos abaixo-assinado, conseguimos trazer a TV Tem, e consegui uma audiência na época com o secretário do Meio Ambiente.
E eu consegui também, na época, com o Gustavo Fiorin, que era um engenheiro que estava fazendo o mestrado dele na época em saneamento básico, um projeto de uma área alternativa. Então nós conseguimos umas imagens aéreas após a rodovia e apresentamos essa área alternativa após a rodovia para o secretário. E expliquei, abri um mapa da cidade que o Olímpia queria crescer naquele sentido. E o secretário entendeu que realmente seria totalmente inviável essa lagoa ao lado do Termas. Pegamos até como exemplo Severina, que tem aquela lagoa de esgoto. Pode ver na onde está aquele setor, a cidade não cresceu, não desenvolveu, e aqui não seria diferente. E para nossa felicidade, na sequência, o Geninho elegeu, rasgou aquela concessão de fazer a construção, a autorização, perdão, e depois fez um local com outro projeto numa área que nós indicamos na época, que é após a rodovia, que era o mais correto. Vim para o meu terceiro mandato, na época o meu prefeito eleito, Geninho, tive a oportunidade de estar assumindo a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, uma secretaria nova, ela não existia, só para as pessoas entenderem. Quando não existe, você não tem dotação. Dotação orçamentária é sempre feita para o ano subsequente. Eu lembro que não tinha dotação. Não tinha dotação nenhuma. E foi um trabalho assim, árduo. Por exemplo, eu consegui reformar o museu. Mas que jeito, Beto? Peguei junto aos comerciantes, na época, a doação de lata de tintas. E a prefeitura entrou com a mão de obra através da Secretaria de Obras, na época. Consegui pintar a ciclofaixa. Que jeito? Pegando tintas e, na época, junto com a Secretaria de Obras também. Então, a gente tinha uma articulação junto aos secretários e sempre disse e digo até hoje que nós, enquanto todo mundo tem que remar para o mesmo lado. Então sempre foi uma sequência que eu tive de trabalho. Depois, para o meu quarto mandato, elegi novamente, acabei sendo mais votado, tive essa responsabilidade, pela qual eu tenho muita gratidão a toda a população olimpiense, fiquei como presidente da Câmara, consegui devolver R$1 milhão fazendo gestão na Câmara, ou seja, tem como fazer. Depende de que forma que você entra, e fui um dos poucos vereadores que tive todos os votos, inclusive os vereadores da oposição. E na sequência voltei para a secretaria também. Depois eu vim candidato a prefeito, fui derrotado nas urnas e fiquei todo esse tempo afastado da vida pública, tomando conta das minhas coisas, das minhas empresas, da minha família. E agora, quando o Geninho volta novamente, ele me convidou, falou: Beto, vamos voltar? Existem vários desafios, o Olímpia está num outro momento, o Olímpia vai passar por uma virada de chave e tem a necessidade de ter vereadores que gostem do que fazem, que tenham experiência, que não dependam financeiramente da política para viver, que eu acho que isso é muito importante. Respeito cada um da forma que age, mas o fato de você não depender, você cria uma independência para você ser o que você de fato tem que ser, e a população necessita que nós sejamos nesse momento. E eu sempre digo o seguinte, isso fica também um outro exemplo. Nós, enquanto vereadores, nós não somos vereadores, nós estamos vereadores. Isso mesmo. Ao longo desse período todo que eu vivi na vida pública, estou no meu 5º mandato, eu passei por diversos pares na Câmara e eu tentava explicar para eles: cuidado, isso não é seu, você está. Teve vereadores que na época largou o emprego. O que você é agora? Agora eu sou vereador. Você não é, você está. Eu jamais largo o teu compromisso financeiro, o teu crescimento, a tua empresa ou o teu emprego por conta disso. Que você tem que trabalhar de uma certa harmonia nas duas coisas, porque isso passa. Aí quando passava, essa pessoa não reelegia, estava em depressão. Então isso é uma coisa que fica, essa orientação, com toda a maturidade que eu tenho, pelo que eu vivi lá atrás com esses outros. Eu sei e espero que os que estão entrando agora também tenham essa forma de pensar. E volto novamente agora, com outros desafios, com outros momentos. O importante de quando você fica mais maduro, você aprende a ouvir mais. A maturidade nos traz essa consciência. É isso, a gente larga aquele impulso, né? Mas Beto, mesmo estando fora da vida pública, Leonardo, eu nunca estive fora da população. Eu sou um cara de rua. Eu sou o cara do estádio, eu sou o cara da quermesse, eu sou o cara do clube, eu sou o cara do futebol, eu sou o cara do bar, enfim, eu sou um cara que sempre estive ligado em todos os lados da nossa cidade, de uma cara de muito fácil acesso. As pessoas conseguem me enxergar muito fácil no Beto. Eu nunca fui um cara trancado de gabinete, fui um cara sempre de rua. Então a gente começou, durante esse período, já a começar a escutar e ver esse novo momento. Vou pegar um dos exemplos, que é um dos grandes desafios que nós temos, que já está na minha meta de trabalho junto com o Geninho. E olha que coisa interessante. Vereador não tem caneta. Quem tem caneta é prefeito. Então o que eu fiz? Eu fiz um apanhado daquilo que havia de fato uma necessidade muito urgente da população, trouxe isso para o Geninho, então candidato a prefeito, colocamos isso junto ao plano de governo dele, para quê? Para ser coisas palpáveis e executáveis. A pior coisa que existe é você prometer algo que você não vai fazer.
A verdade, ela sempre vai ser suprema. No primeiro momento pode até doer. Só que a melhor resposta... Beto, qual a resposta que eu dou para a pessoa? Diga a verdade para ela. Que vereador não tem caneta mesmo. Exatamente. Então eu fiz um apanhado e fui trazendo para o Geninho. Um dos exemplos. A questão da revitalização do centro antigo. Olímpia necessita. Hoje os nossos comerciantes estão aclamando por ajuda do poder público. Então, o que eu conversei com o Geninho na época? O que faz hoje um centro, qualquer lugar que você vai, ter vida? Chama-se gastronomia. A gente não tem que inventar roda. Você vai para Campos Jordão, você vai para o litoral, você vai para Porto Seguro, aonde você for dessa forma. Eu lembro, sou da época, você também presenciou isso, na época do Cabral do Stop Lanche. Verdade. A região inteira frequentava a nossa Praça da Matriz. O que nós devemos fazer? Aqueles 2 quiosques que tem hoje na frente da Casa das Pernambucanas, quem conseguiu o recurso na época era eu, como secretário de turismo. E, infelizmente, o prefeito, atual prefeito, que fez um bom trabalho, por sinal também, ele não via aquilo como uma necessidade de colocar aquilo em prática. Eu penso diferente. Então, o trabalho que eu fiz com o Geninho, o que é? Nós buscarmos recursos, fazermos mais 2 ou 3 quiosques e revitalizar a praça num primeiro momento, trazendo gastronomia. Depois fazer um calçadão, para quê? Para que a gente possa ter um campo de operação maior para os comerciantes e já vinha conversando já junto ao pessoal dos resorts que os parques fecham às 17 horas. Então chega às 18 horas, eles mesmos se colocaram à disposição de fazer o transbordo de todos esses turistas que ficam lá, às vezes no resort, até o centro da cidade para gastar na nossa gastronomia. Hoje tem aquela concha acústica que o prefeito fez que é muito bonito, é importante a gente ter um calendário positivo lá para quê? Para a gente trazer esses turistas e a população ter um local de acesso, não somente aqui na avenida, sim, mas também na área central. E às vezes com tudo isso despertar junto ao comerciante aquela luzinha e falar, por que não me adequar a esse momento? Eu acho, por exemplo, explicar o horário, né, que é um problema. Se abrir uma loja às 8 horas da manhã para vender um sapato, você não vai vender. Abre às 10 horas, fecha às 20 horas, ou às 22 horas, você não vai pagar adicional noturno, né, das 44 horas semanais. É possível. Outros municípios fazem assim e todo mundo prosperou. Mas nós, enquanto poder público, nós não temos poder de chegar com um comerciante e falar abrir. Automaticamente ele vê na praça com volume, com movimento, com pessoas felizes, ele vai se adequar como outros destinos turísticos fazem. Então esse é um dos pontos que a gente traz. E esse calçadão seu, interrompendo, seria um calçadão total ou tipo São José do Rio Preto, Guaraci, que é aberto para... A ideia que eu passei para o prefeito na época seria desde o Caju até o Maurício Lanches. Aí a hora que você chega no Maurício Lanches, na antiga Casa Tomé, sim, você vai virar à esquerda, faz uma mão inglesa, para quê? Para fluir o trânsito, só desceria um carro lá. Para quê? Para carga e descarga. E do Banco Itaú até essa área da praça. Por que essa área? Toda fechada. Toda fechada, com uma rua só para carga e descarga. Por que essa área? Se você coloca um calçadão, isso é uma estatística de um levantamento que eu fiz, se você coloca um calçadão em frente de várias lojas, às vezes o cliente, por questão de estacionamento, não chega. Essa área especificamente, que é onde ficam as agências bancárias, não vai atrapalhar. Então você pega esses parques que está sendo colocado aqui na avenida, você pode colocar vários naquilo lá, o cara tomar um café, para ele ver a beleza, para ele ter aquela condição de apreciar um pouco a noite olimpiense. E automaticamente, uma quermesse, ele pode estar deslocando. Então, a gente não tem que inventar a roda. Vamos pegar onde funciona e vamos trazer para cá. Então, essa é uma das propostas que nós trouxemos. Dentro de tantas também, uma questão que me preocupa muito é a questão da qualificação. E quero até aproveitar aqui essa oportunidade de trazer um fato que aconteceu comigo. Certa vez eu estava num lugar e eu joguei uma latinha no chão. O meu filho pegou a latinha e jogou no lixo. Se um adulto pega a tua latinha ou o teu lixo, às vezes você se sente ofendido e acaba tendo uma discussão desnecessária. Quando meu filho fez, para mim foi um tapa. Eu virei para ele e falei, filho, que legal, papai já ia pegar. Ele falou, não, pai, porque eu vi isso na escola, eles estão ensinando o meio ambiente. Aí eu tive essa sacada. Olha aí. Hoje, o que acontece com muita boa parte dos olimpienses hoje? O olimpiense ainda, por uma questão cultural, ele não entendeu o que o turismo nos traz. Quando a gente fazíamos pesquisas qualitativas e quantitativas, existia boa parte da população que tratava o turista como um cigano, como um invasor. Hoje eu tenho trânsito, hoje eu tenho fila no banco, hoje eu tenho fila no mercado, mas ele não vê isso como progresso. Mas precisamos entender o porquê disso. E eu estive em Gramado e conversei com o secretário do meio do turismo lá. O que ele disse para mim? Lá em Gramado, falou, Beto, aqui o filho já viu o pai, que já viu o vô ganhar dinheiro no turismo. Nós somos a primeira geração.
E quem que nós temos que trabalhar nesse momento? Nas crianças, nos jovens. Então, uma das propostas que eu apresentei para o Geninho é colocarmos na matéria a criança de quinta, sexta série, que é 10 anos, a matéria turismo e empreendedorismo. Para essa criança, se ela é muito jovem, menos de 10 anos, ela não tem entendimento. Se ela tem mais do que isso, às vezes ela está na adolescência, ela também acaba não mostrando interesse. A de 10 anos, ela está apta a entender tudo isso aí. Essa criança, dali 5, 6 anos, ela que vai ser o empregador, com a mão de obra prestada na nossa cidade. Ela já vai vir com uma cultura diferente dessa importância. E trazer a concepção também para essas crianças que não existe uma outra forma na sua vida de você crescer e prosperar do que você aprofundar nos seus estudos, na sua qualificação. Uma questão hoje que nós vamos ter é a questão do aeroporto. O aeroporto é fundamental. Vai mudar a cidade, o turismo, o comércio. Mas o que nós precisamos fazer enquanto poder público? Sim. Qualificar essas crianças, esses nossos jovens para isso, porque na concepção deles, com o que eles imaginam, não, vou trabalhar no turismo, eu não quero trabalhar no hotel para ficar limpando o hotel e para ficar arrumando cama, não é isso, gente. Vir no aeroporto para cá, abre um leque gigantesco. Para todo mundo. Eu vejo daqui de Olímpia até Guapiaçu, não sei se vocês sabem, mas o governador anunciou que o ano que vem deve estar sendo feita a licitação para sair a pista dupla, de Olímpia até Miguelópolis. O primeiro trecho é até Olímpia, o segundo até Barretos, o terceiro até Miguelópolis. Eu vejo de coração mesmo que futuramente, daqui uns 5, 10 anos, a gente vai ter uma vicinal até Guapiaçu lotada de barracões de logística. Transportadora, importadora, exportadora, TI. Olha o leque que abre de crescimento, de empregabilidade para a nossa cidade. Aí você sai daquela faixa que a gente fala que é aquela fábrica de chão, né, que a pessoa fica com aquele limite de salarial, ela duplica, triplica, quadriplica, depende do quê? Dele buscar dentro do conhecimento, dentro do estudo, dessa qualificação, de falar 2, 3 idiomas, de buscar qualificação, não só graduação, mas uma pós-graduação. Então, hoje, esse momento que nós voltamos, eu venho com esse empenho e com toda essa energia para tentar fazer com que esses jovens entendam isso, para futuramente eles não terem que ir embora de Olímpia arrumar um emprego, uma mão de obra qualificada, por uma questão até de remuneração, e fique aqui em Olímpia mesmo, sem essa necessidade a gente está importando. E além de outras coisas que a gente sabe da demanda necessária, que é a questão do centro de convenções, a gente perde muito evento corporativo na nossa cidade, tem a necessidade de se trazer um empreendimento desse aí. Por quê? Porque ele fica aqui uma semana inteira gastando. Uma outra bandeira que eu estou levantando também, que a gente tem que fazer um trabalho muito firme junto ao governador, que não depende somente do município, que é a questão hoje, na minha época, na época nossa, na época era colegial, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Hoje a criança, o jovem, né, ele entra na parte da manhã, sai 2h30 da tarde, ele entra 2h30 e sai às 9h. Que hora que ele vai trabalhar? Ele precisa trabalhar. Ele precisa ter o dinheirinho dele para comprar a motinha dele, para levar a namorada para comer um lanche. A menina tem que ter o dinheirinho dela para fazer a unha, para poder ajudar na casa. É essa independência que a gente tem que trazer. Para quê? Para tentar trazer uma nova escola em Olímpia num período normal, para que essas crianças ou estudem de manhã, ou estudem à tarde, ou estudem à noite. Para quê? É um modelo que tem que ser feito nesse momento, que é um trabalho junto ao governador, não depende somente do município, mas a gente já detectou essa necessidade. É que hoje é um ensino integral, né? É um integral, esse jovem não está podendo trabalhar. Aí o que ele faz? Como ele precisa trabalhar, ele está abandonando o estudo. Uma outra questão, que é uma bandeira que eu estou levantando, que a gente já vem conversando, que é a questão da creche noturna no final de semana. Hoje nós temos uma demanda gigantesca e às vezes a menina ou a mãe, ela deixa com o pai, deixa com o filho, o irmão, deixa com alguém da família. Às vezes ela não tem ninguém para deixar. Aí ela paga uma cuidadora, metade do salário dela fica para uma cuidadora para poder ficar com o filho. Então a gente trazendo essa creche noturna no final de semana, ela vai sair para trabalhar, deixa o filho na creche, termina o expediente dela, pega o filho e traz para casa. Em outros municípios foram feitos dessa forma e deu certo. Então vamos tentar trazer isso para a nossa cidade também. Na questão da saúde, é o problema que a gente vê uma gigantesca demanda, percebi muito durante a campanha. Porque o Olímpia, hoje a UPA demora, a UPA isso, a UPA aquilo. Gente, dentro dessa perspectiva que nós temos, de uma forma geral, o atendimento é muito bom. Perto da minha época, que era no fundinho da Santa Casa, já melhorou bastante. Mas agora tem que melhorar mais. Então, ao invés de fazer o que a gente vê muitas pessoas fazerem, eles iam lá na frente da UPA ficar fazendo live, criticando. Gente, energia negativa traz coisa negativa, vamos pensar. Toda a minha campanha, do período que eu estive, todos os vídeos meus só foram com propostas. Eu só trouxe soluções, eu não fiquei apontando o dedo. Chega de briga, né? Chega de briga, vamos ser inteligentes, vamos buscar soluções, apontar o dedo todo mundo aponta. Então, uma das propostas que eu trouxe na época é lá na UPA fazer uma recepção pediátrica infantil. Você separa a criança do adulto e você consegue um atendimento muito mais humano, muito melhor.
Uma outra proposta que eu trouxe para o Geninho também, um centro de referência à criança, igual tem um centro de referência de outros, que é maravilhoso, você pode até trazer hoje para as crianças, porque você consegue fazer uma triagem, um diagnóstico para tratar da criança realmente porque ela está precisando. Vou pegar um exemplo que aconteceu comigo, tive um testemunho. A minha mãe estava com um problema de saúde e foi tratar com um médico lá em Catanduva, que é médico da cabeça, um papo, sumidade, até professor da faculdade. E nós estamos conversando a respeito, por exemplo, do autismo. E ele me trouxe uma informação que me assustou bastante. Ele falou hoje que grande parte das crianças que são diagnosticadas com autismo não necessariamente têm autismo por culpa do quê? Da triagem médica. Então falou, as crianças às vezes não estão ouvindo, é autismo. Aí foram fazer um exame, ver se a criança está com problema de audição. A criança não está conseguindo falar. Foram levar na fonoaudióloga para entender. Existem 5 critérios para você excluir para depois chegar ao diagnóstico. De repente a criança está sendo tratada por uma coisa porque o pai e a mãe não é no profissional. Não o pai e a mãe eles querem resolver o problema do filho, mas se o profissional fala, automaticamente ele subentende que aquilo é uma verdade. E nem sempre o profissional ajuda da melhor maneira. Então você trazendo um centro de atendimento à criança, você consegue fazer essa triagem como profissional e tratar do teu filho da melhor maneira possível, que é o que ele merece, que é o que nós buscamos para ele também. Questão da saúde também, a telemedicina. Eu vou lá no postinho, demora lá 4, 5 horas, às vezes, para trocar uma receita. Gente, hoje o mundo está informatizado, na telemedicina. Hoje é muito atuante. Exato, uma troca de receita. Então, um dia, no horário marcado, ele já vai ter teu prontuário, já tudo certinho. Ele vai fazer a troca de receita, sai online para você. Eu vou lá na farmácia da prefeitura, demora muito tempo para pegar. Você pega as pessoas de uso contínuo de medicação hoje, o que você faz? Vem de Barretos para cá, já está cadastrado, você pega uma moto, leva direto na casa do paciente. Às vezes é um idoso, não tem necessidade de se deslocar, às vezes ele pode cair, pode sofrer uma fratura, pode sofrer algum outro tipo de problema. Então são condições criativas. E eu dediquei boa parte da minha energia durante a campanha em tentar pegar essas demandas, as necessidades da população e transformar isso em resultado. E de que forma que a gente faz isso com o prefeito? Para nossa felicidade, o Geninho foi eleito. É um amigo meu de infância, sei da capacidade dele, sei de toda a articulação política que ele tem, então eu tenho certeza que ele vai fazer um mandato maravilhoso. E um dos motivos de eu ter voltado para a vida pública foi poder participar e contribuir, ajudar para tantas outras coisas dentro dessas que eu trouxe nesse momento. Tá aí, olha, ele já matou umas 8 perguntas minhas aqui, o Beto é bom nisso. Então, já aproveitando, né, você falou como vereador, você deu essas ideias do turismo para o prefeito eleito, né, Geninho Zuliani, mas há rumores e a gente sabe que praticamente, eu conhecendo o Geninho também, de que você poderá ser o futuro secretário municipal de turismo, Beto. É um desafio para você? Leonardo, eu acho que quando a gente entra num grupo, acho que nós temos que estar desprovido de qualquer tipo de vaidade e estar muito, mas muito calçado com o desafio do bem-querer da população. E nesse momento, o que o Geninho precisar e o que for importante para a cidade, eu me coloco à disposição para poder ajudar. Seja na Câmara, seja na Secretaria, em qualquer lugar. Mesmo se eu venha estar na Secretaria, continuarei atendendo a minha população, os meus, você não deixa meus amigos, não deixo. Ser vereador, claro. Ele tem uma condição e uma articulação muito grande para poder ajudar. Eu só quero ajudar nesse momento. Eu acho que a gente, quando chega, como eu disse lá, cheguei no meu 50ão, o importante agora é o que a gente vai deixar, porque o que a gente já construiu, já está construído. Agora o que a gente tem que fazer é deixar algo melhor para a população, um exemplo para os nossos filhos e as pessoas que hoje buscam uma melhor condição de vida na nossa cidade. Então a gente tem essa experiência da vida pública e da vida política de saber o que é melhor nesse momento para a cidade, de acordo com as demandas que nos foram trazidas. E eu tenho certeza que com o Geninho e com os vereadores eleitos, a gente vai conseguir fazer um ótimo trabalho. Até porque você já foi secretário também, e você acha importante o prefeito eleito desmembrar a cultura do turismo? Isso é uma percepção dele, né? O Geninho está criando alguns organogramas dentro da concepção dele, de acordo com as demandas. Eu, quando fui secretário, era secretário de Cultura, Esporte e Turismo. Olha só. E consegui, em 3 passos, fazer um excelente trabalho, modéstia à parte. Mas a Olímpia cresceu, já é uma outra realidade, você já tem mais equipamentos, você já tem outros desafios. Então, de acordo com o programa que ele for criar, eu acredito que ele vai estar colocando as peças de acordo com a sua expertise, de acordo com o seu potencial em cada setor, para que ele possa fazer o que o prefeito tem que fazer. Delegar o seu grupo
A responsabilidade de trabalhar é em cima de um plano de governo dele e o prefeito não ser um prefeito de gabinete e fazer o que o gerente sabe fazer como poucos. Estar em Brasília, estar em São Paulo, buscando os recursos para o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Porque quando o prefeito senta, fica trancado no gabinete, não deixa os seus secretários trabalhar e vive somente no mundo dele, a cidade não prospera. Não existe uma única verdade de um ser só. O coletivo faz a razão e o sucesso só vai quando muita gente sonha junto. Então eu acho que hoje o grupo que está com o Geninho sonha esse sonho com ele. E eu tenho certeza que esse sonho vai ser o resultado do anseio da nossa população de Olímpia, que tanto precisa nesse momento. Um olhar mais humano, um olhar mais junto à população. Eu acho que é importante tudo que foi feito nesse momento. Agora nós temos que dar continuidade e trazermos um olhar mais para a cidade, mais à população, que eu acho que é esse carinho, esse afago que tanto necessitamos nesse momento. Como que você viu a atual composição, a futura Câmara Municipal, passa de 10 para 13, como que você viu, eu digo, a qualidade desses vereadores eleitos? Foi muito bom também. Foi bem diversificado? Foi bem diversificada. A gente tem essa percepção que as pessoas estão se interessando mais. Você pega essa eleição, por exemplo, é a quinta que eu disputo. Então, em todas as eleições, existem algumas passagens que acabam se tornando meio rotuladas. Nessa não, já trouxe uma diversificação maior de candidatos, mais mulheres participando, com mais tipo de representatividade. Então, você pega no meio evangélico, tinha diversos candidatos, das corporações tinha diversos candidatos, do meio empresarial diversos candidatos, dos clubes associativos diversos candidatos. Antigamente era meio, lá na Santa Efigênia só saiu um candidato, na São José só saiu um candidato, lá na Coab só saiu um candidato. Eu fui dessa época, hoje não é mais. Hoje existe uma representatividade maior. E quando a representatividade é maior, automaticamente os anseios da população acabam sendo melhor atendidos, pois não tem vícios. Então todos que estão entrando cheio de energia, cheio de vontade e cheio de coragem, né? Porque disputar uma eleição é um ato de coragem. Não é fácil, não. Família tem que concordar. A família ela acaba se expondo, né? Se expõe. Porque é uma escolha nossa, mas isso reflete principalmente os seus hoje, negócios. Nesse mundo que as pessoas se tornaram muito egoístas, né? Hoje as pessoas atacam. E a pessoa lê uma mentira hoje numa rede social, ela replica sem saber, sem investigar. Você como jornalista, você tem hoje uma credibilidade gigantesca, porque você para noticiar uma coisa, você investigou 20 Temos que checar vezes, muito. Mas essa responsabilidade, às vezes a pessoa que está do outro lado, ela simplesmente quer replicar para falar que ela participou. Isso acaba casamento, isso acaba com construção, verdade. Isso acaba com tudo. Infelizmente fica esse apelo para você, antes de fazer, se coloque no lugar da pessoa. Se a pessoa estiver errada, existem outros meios para ela pagar. Mas não vai ser em meio de fofoca, não vai ser em meio de perseguição, e principalmente dessa forma covarde que é a rede social. Então você vê que as pessoas de bem acabaram se afastando muito da política por conta disso também. E agora a gente vê esse monte de gente boa voltando, eu fiquei muito feliz e me senti muito orgulhoso. E te digo mais, uma eleição muito difícil. Fiquei 8 anos fora, depois de 8 anos consegui voltar, não é fácil, porque automaticamente as pessoas que já estiveram comigo no passado já assumiram compromisso com outros, cada um recebeu um canto. Muito mais candidatos. Então você acaba hoje dividindo muito, os próprios familiares saem candidatos, mas a gente conseguiu dentro de um contexto de trabalho, de credibilidade. Eu peguei os últimos 30 dias, fui diretamente nas empresas, nos comércios, apresentar minhas propostas, levava uma televisão mostrando tudo que eu fiz, ou seja, apresentava o meu currículo. Não existe um jeito melhor de você falar o que você fez do que você mostrando, é diferente de você falando. Isso nos trouxe o quê? Uma qualificação para as pessoas prestarem atenção nas minhas propostas e automaticamente me darem a oportunidade de estar participando novamente. Pois é, tem 10 perguntas aqui, ele já respondeu: emprego, desenvolvimento, turismo, cultura. Bom, Beto, dentro dessa nossa proposta também, ouvindo os candidatos, já o nosso tempo tem muito mais coisa, mas o nosso tempo chega ao final. Eu gostaria que eu deixar o microfone aberto para suas considerações, agradecimentos, o que você gostaria de dizer aos seus eleitores e aos cidadãos que agora você está eleito diante desse novo ciclo político para você. Primeiramente, agradecer a todos vocês que confiaram, que nos deram essa oportunidade. Como eu disse no início da entrevista, volto muito mais maduro agora. A gente volta com uma percepção diferente das coisas, da forma como agir. E nesse momento, Olímpia, por tudo que vai passar, havia-se a necessidade de trazer pessoas experientes. Eu sempre dizia o seguinte:
A maioria das pessoas sentam e criticam. Eu nunca fui desse tipo de pessoa. Era muito mais fácil eu ficar sentado aqui no meu escritório e apontando o dedo para tudo e para todos. Eu faço diferente. Eu saio da minha zona de conforto e vou hoje fazer a minha parte. Amanhã depois deu certo ou não deu, eu tenho certeza que a minha parte eu fiz. Que fique isso como inspiração para você, para os jovens, para essa nova geração que está por vir. Entenda que na sua vida só existe resultado com sacrifício. E para você conseguir algo de fato, você tem que querer e amar o que você faz. Nenhum trabalho é difícil desde que ele seja prazeroso. Eu sou uma pessoa, um dia o Ricardo Zar falou uma coisa que eu gostei muito. O Beto é um dos poucos políticos que veio para servir, não para ser servido. De fato, eu gosto dessa colocação, pois é meu jeito de ser. Às vezes as pessoas julgam o Beto, porque o Beto fala muito não, porque o Beto isso, o Beto aquilo, não. O Beto ele é prático. Quem dera 1/3 da população, ou 1/3 das pessoas que estão na vida pública, tivessem essa coragem de olhar no olho e falar as coisas como de fato tem que ser. Às vezes, aquilo que eu falo que conforta o coração da pessoa em cima de uma mentira, ela vai falar para o pai, para a mãe, para o irmão, para o vizinho, para o vizinho, e acha que está resolvido. Não vai estar resolvido. E às vezes o probleminha vira problemão. Então, às vezes, é melhor você falar a verdade de uma forma carinhosa, de uma forma responsável, do que falar algo que de fato você não vai fazer. Então, esse é o Beto. O Beto que volta para a vida pública, o Beto que está aqui para ajudar, o Beto que você sabe que você tem acesso aonde você quiser, quando você quiser. Nunca mudei meu jeito de ser, nunca deixei o poder subir minha cabeça. O poder é uma coisa muito perigosa. Já passei por diversas pessoas que deixaram o poder subir. Sei que eu não sou vereador, eu estou vereador. Isso é um período que a população confiou para que nós possamos fazer o melhor para vocês. E o que eu prometo para vocês é isso. É muito trabalho, muita dedicação e, acima de tudo, resultado. Pois o resultado vem quando a gente quer fazer algo. E eu percebo hoje o Geninho com todo esse entusiasmo, toda a sua equipe e uma Câmara de Vereadores hoje cheia de sonhos. E os sonhos, quando se sonham juntos, se tornam realidade. Então, eu tenho certeza que vamos fazer um excelente trabalho para a nossa população. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Para você também, aproveitando, desejar um Feliz Natal. Um Feliz Natal para você. A gente vai se encontrar na posse, mas já desejando aos olimpienses um final de ano repleto de saúde. A coisa mais importante que nós precisamos nesse momento, para todos nós, saúde. Saúde, verdade. Um abraço. Obrigado.